Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de visão computacional no formato EAD, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação de intensidade. É uma aula curta, não é nem uma aula muito longa, porque são coisas bem óbvias que a gente vai falar aqui, mas que são necessárias que a gente fale. Lembrando que a gente está na nossa terceira aula, né, gente? Está começando aí, então não tem como a gente falar coisas bem complexas, né? Então primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o negativo da imagem, como que você faz uma imagem negativa. O segundo é a transformação gama, né, que também é uma forma de você transformar a intensidade da imagem. A logarítmica, que a gente vai observar muito o uso dela quando a gente vai trabalhar com filtragem no domínio da frequência, tá, que é uma filtragem que se usa bastante. Tá? Então, para visualizar o espectro, a gente precisa de fazer uma transformação no espectro para que ele seja visível. A gente vai usar essa transformação logarítmica. Tá? E por último, a equalização de histograma, tá? E todos os benefícios que ele pode trazer para o melhoramento da nossa imagem, né, em relação à transformação de intensidade. Então, a transformação de intensidade, que vem do inglês Image Enhancement, né, é necessário porque nem sempre só com o pré-processamento a gente consegue uma boa visualização, eu vou dizer assim, da imagem, né? Às vezes a imagem tem um contraste baixo, muito escuro, muito claro em alguma região. A forma que ela foi adquirida não foi uma forma ideal. Por exemplo, você tá numa imagem aérea, que a imagem foi adquirida dessa forma aqui, ó. Não tem como você voltar lá de novo para tirar a foto novamente, né? Muito caro. Aqui é um exemplo de um raio-x, né? Que ele não visualizou todas as estruturas. Então, se você mandar fazer de novo, sai caro, né? Então, a gente pode melhorar computacionalmente essa imagem, né? Então, eu posso fazer isso pixel a pixel, modificação pixel a pixel, ou com uma imagem inteira, né? Isso vai depender muito do que eu vou querer fazer, né? Então, a primeira é a negativa da imagem, né? Que pode ser útil, né? Para realçar detalhe branco ou cinza que esteja incorporado em alguma região da imagem. Aqui eu tenho uma homografia, por exemplo, né? E você pode entender que talvez essa região aqui ficou mais bem visualizada no negativo do que na original, né? Então, se a gente sabe que uma imagem ela tem nível de intensidade que varia de 0 a 255, né? O negativo é o contrário. Então, o pixel S da imagem negativa ele vai ser aqui, vai ser L menos 1 menos R. L é o maior valor de intensidade da imagem, que vai ser quanto? 255, né? R é o valor do pixel, né? E o S é o pixel transformado. Então, esse valor aqui vai ser o negativo, né, do valor original. Então, se eu aplicar o negativo na imagem, eu teria basicamente isso aqui, né? Então, por algum motivo, né, pode ser útil, né, esse valor negativo aqui, né? Então, basicamente negativo é isso, não tem muito detalhe, né? O logaritmo é pelo seguinte, porque quando você, no caso eu vou falar aqui bem do detalhe da transformação no domínio da frequência. Quando a gente faz análise do domínio da frequência, né, o espectro é muito maior, eu vou dizer assim, né? A gente observa que numa imagem de 8 bits, né, o nível de detalhe da imagem é pequeno, né? São 256 níveis de cinza, né, que vai de 0 a 255, né? Então, se você visualiza essa imagem no domínio da frequência, né, a magnitude da imagem, né, ali a gama de valores é de 10 a sexta. Então, olha a diferença, 255 para 10 a sexta. Então, você comprime a faixa de pixels, né? Fica muito pequenininho, 256 perto de 10 a sexta. Então, você tem que fazer uma transformação para expandir esses valores, né? O valor de densidade dos pixels. Então, você pode fazer essa transformação dessa forma aqui, ó. Tá? Então, o S, o pixel transformado, vai ser aqui, vai ser C vezes log de 1 mais R, sendo 1 o valor do pixel, tá? Por que eu coloco 1 aqui? Porque para me garantir que não vai ter um valor zero, tá? Que logo de zero vai dar problema, tá certo? E aqui é um constante de ajuste. Se eu perceber que ainda ficou muito escuro, eu posso colocar 1,1, 1,2, 1,3. Aqui é como se fosse um escalar, tá? Um bias para poder aumentar um pouco do valor de intensidade da imagem, tá? Então, aqui é uma imagem original, aqui está forçando, na verdade, porque você nem consegue observar esses níveis aqui, tá? Numa imagem em escala de cinza, vou dizer assim, e aqui eu tenho uma transformação logarítmica,
eu peguei essa imagem aqui e transformei ela, né, em logarítmico. E olha como ficou, eu tenho um nível de detalhes muito maior, que eu posso observar muito mais coisa do que somente aqui. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com filtragem no domínio da frequência, para a gente visualizar as coisas, né, visualizar ruído, por aí, a gente vai ter que fazer essa transformação log, apenas para visualizar. Quando a gente for fazer a operação na imagem, a gente vai usar a imagem original mesmo, tá? Mas para visualizar, a gente vai precisar observar essa transformação logarítmica aqui. Outro exemplo também bobo que a gente pode ver aqui, né, é algo que nem se usa mais, né? Porque os monitores de TV antigos, né, de TRC, de tubo raios catódicos, eles tinham um botão de contraste, de brilho, né? Que era um potenciômetrozinho, né, que aumentava ou diminuía, né, a intensidade dos pixels, né? Aqui no caso que vai acontecer é isso, né? Quando eu preciso exibir uma imagem com exatidão, né? A própria máquina faz esse ajuste para mim, né? Se não me engano, a tela com IPS ela consegue traduzir com mais exatidão, né? Então, às vezes a gente precisa, quando ela está muito desbotada, está com brilho excessivo, a gente precisa fazer essa correção. Nada mais é do que um E elevado a alguma coisa, né? Um A elevado a alguma coisa aqui, né? Eu vou apenas multiplicar, né, o pixel por uma potência, né? Essa potência aqui pode ser um valor inteiro ou um valor quebrado, né? Então, o pixel transformado vai ser C, que é uma constante, mais uma vez, se quiser multiplicar, né? Se quiser aumentar um pouco mais a intensidade dos pixels, vezes R, que é o pixel original, elevado a um gama, né? Que vai ser uma constante positiva, que pode ser um valor menor que 1, maior que 1, certo? Mas tem que ser positivo. Então, dessa forma, né, eu consigo mudar um pouco, né, ou o brilho ou o contraste da imagem. Aqui eu tenho esse exemplo, né, que eu estou passando o exemplo para frente, né. Esse exemplo, a imagem está bem adquirida, né, está bem feitinha. Aqui é a península, né, nossa cidade de São Luís Maranhão, metro quadrado mais caro da nossa cidade, né. E aqui, olha só, eu multipliquei os pixels por 0,2, eu perdi muito. Tá vendo como ficou muito clara a imagem, né? 0,4 também eu perdi. Em 0,6 começa a alcançar mais um pouco. Se eu fosse fazer 2,3, ela ia ficar mais escura, tá? Então, nesse caso aqui, eu forcei, né? Porque a imagem já está boa, né? Mas se eu quisesse modificar, eu modificaria dessa forma aqui, com transformação. É uma coisa simples, né? Praticamente não se usa muito, mas depende da situação, talvez use, né? Já a equalização de histograma já é um pouco mais de estatística, né? Já não é uma coisa tão manual, né? Você viu lá que no Gama eu modifiquei, né? Eu ajustei o valor, né, manualmente, né? Aqui não, aqui eu não vou observar isso. Aqui não vou apenas visualizar a imagem e observar se ela carece de algum tipo de ajuste. Eu vou olhar para o histograma da imagem, tá? Vou olhar para o histograma. Então aqui esse histograma, observe que existem muitos valores de pixels, ó, em regiões escuras, você está vendo aqui? E poucos valores de pixel em regiões claras. E a gente observa isso bem na imagem, que ela está bem escura, está bem fechada, tá? Então o que eu posso fazer aqui é usar a estatística ao meu favor para tentar distribuir esses pixels que estão mais concentrados à minha esquerda, né, em regiões escuras, para regiões claras, né? Então isso aqui é uma estatística que eu posso utilizar. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso aqui. Ó. Eu vou falar matematicamente o que a gente vai fazer para que a imagem fique melhor. Né? Eu calculo primeiro a probabilidade da imagem. Né? Também você não pode entender ainda o que seria isso. Né? NK, o número de pixels, né, por N, que é a quantidade de intensidade de pixels. No caso, temos de 0 a 255. Né? Número de pixels o universo, né, que vai de 0 a 255. Eu calculo a distribuição cumulativa, baseada na probabilidade, né, a ocorrência de pixel a pixel. Depois eu multiplico os valores, né, pelo valor máximo nível de cinza, que vai ser 255, né, e arredondo depois, e mapeio em um novo gráfico. Né. Você não entendeu? Tá, ok, beleza. Aqui vai ficar mais fácil de entender. Esse aqui é um gráficozinho de histograma bem simples que eu fiz aqui, tá? Com apenas 51 pixels, tá? 51 pixels, tá? E os valores de intensidade vão de 0 a 10, tá? De 0 a 7, desculpa. São 8 níveis de intensidade, né? Uma intensidade de pixels são 256 níveis, né?
Aqui eu estou falando de apenas de 8 para a gente entender melhor. E eu tenho apenas a ocorrência de 51 pixels. Então a distribuição está assim, olha só. Então o pixel 0 ocorreu 10 vezes, ele está aqui. Tá? O pixel 1, 8, o pixel 2, 9, o pixel 3, 2, tá? O pixel 4, 14 vezes. Eu não coloquei aqui as barrinhas do gráfico, mas dá para entender. O pixel 5, né? Uma vez, o pixel 6, 5 e o pixel 7, 2. Então esse aqui é o meu gráfico e eu vou estar fazendo a equalização desse histograma. Então como é que eu vou fazer? Gravem isso, olha, eu tenho 51 pixels, tá? E eu tenho 8 níveis de intensidade, tá? De 0 a 7. Então vamos lá. Então primeiro eu vou fazer o quê? Calcular a probabilidade da imagem, tá? Que é isso aqui. Então eu vou calcular de pixel a pixel. Então o que acontece? O pixel 1, ele ocorreu 10 vezes no universo 51. Não é isso? Vamos voltar aqui, ó. O pixel 1 ocorreu 10 vezes, tá? No universo 51, tá? O pixel 0, desculpa, o pixel 0 10 vezes no universo 51. O pixel 1, 8 vezes no universo 51 tem a probabilidade, tá? De ocorrência. O pixel 2, 9 vezes no universo 51 e por aí vai, até o último, né? Depois eu vou calcular a distribuição cumulativa, eu vou somando as probabilidades, tá? Então o pixel 0, a distribuição é 10, 51. O pixel 1 é 18, por que 18? 10 mais 8, tá? O pixel 2 é 10 mais 8 mais 9, que faz 27, tá? Do pixel 3, se ocorreu só 2 vezes, é quem? É 27 mais 2, 29, até fechar. O pixel 7, a probabilidade, a distribuição cumulativa dele é quanto? 5,1 por 5,1. Beleza, ok. Agora eu vou fazer uma distribuição cumulativa nova, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Quantas vezes ocorreu isso aqui? 10 vezes 7, que é o maior valor, por 51. Tá? 10 vezes por 7 por 51, que é a distribuição máxima, tá? Que é o valor 7 é o máximo, não é isso? Então isso aqui eu vou arredondar para 1, dar um valor e um quebradinho. Essa distribuição desse daqui vai ser 2. 18 vezes, aqui devia ter um parênteses, né? 7 por 51. Vai dar 2. 2 e um quebrado, aqui eu estou arredondando, tá? E assim eu vou fazendo a distribuição de todos eles, tá? Eu vou calcular a distribuição cumulativa e um mapeamento novo, né? É pixel a pixel, usando essa métrica aqui, tá? A distribuição cumulativa, que eu encontrei aqui, nesse passo aqui, vezes, né? A ocorrência máxima, né? Que é 7 por 51. 7 é o valor máximo que eu tenho aqui, ó, tá? Por 51. E eu vou ter isso. Agora eu faço um novo mapeamento, olha só. O pixel 0 ocorreu uma vez, né? O pixel ocorreu uma vez, ele devia estar bem aqui ainda, eu não coloquei o 0. Né? O pixel 1 duas vezes. Isso aqui foi o que tinha acontecido antes, né? Foi a ocorrência anterior, né? E agora tá aqui. Aliás, isso aqui é a ocorrência, é um mapeamento que se fez agora aqui, né? E agora eu vou fazer a nova ocorrência, novo mapeamento do nível de cinza, né? Então vai estar aqui um mapeamento novo do nível de cinza que a gente encontrou. O que eu tinha antes era este aqui, né? Minto, era esse valor aqui. Cadê? Era esse aqui, né? Era esse mapeamento aqui, né? E agora eu tenho esse novo mapeamento aqui. Esse mapeamento aqui, tá? Esse mapeamento, essa figura aqui tá alguma coisa errada aqui, enfim. Mas aqui eu tenho um novo mapeamento do nível de cinza, dessa forma que eu vou fazer a equalização do histograma. Tá? Você pode observar aqui, né, que ele tá mais uniforme, né? Tá bem mais uniforme, 7, está mais suave se a gente for ver, né? Na anterior, como é que estaria? Vamos ver aqui no anterior. Olha, tem valores 2, 14, né? 1, né? Então aqui ele está mais suave. A nova distribuição que a gente fez ela é bem mais suave. A gente pode observar isso, né? Então, né? Essa é a equalização normal. A adaptativa, ela é mais eficaz, eu vou dizer assim, né? Porque em algumas regiões da imagem, tá? Pode não ter nenhum problema de equalização. A imagem pode estar bem, o nível de pixels bem distribuído. Então, quando você faz a equalização normal, você pode, sem querer, bagunçar uma área da imagem que está boa, né? Então, ao invés de fazer uma equalização da imagem inteira, você divide a imagem em vários bloquinhos e faz uma equalização de bloquinho em bloquinho, tá? E para que os vizinhos, né, as fronteiras de cada quadradinho não fique
com borda, não fique borrado, né? Porque você vai fazer a equalização de quadrado a quadrado. Você usa uma interpolação chamada de bilinear entre as bordas, como se fosse costurar, né? Entre os pixels das bordas, para que não fique uma emenda, eu vou dizer assim. Tá? Então, grande vantagem é porque você pode fazer uma imagem melhor, porque você vai dividir a equalização de quadrado em quadrado. Né? E fica mais simples. Né? Fica mais fácil de visualizar, na verdade, não tão simples. Né? A desvantagem é que o ruído região de baixo contraste é ampliado junto com a imagem. Então, se você tiver algum lugar que tenha muita saturação, né, um quadrado tem muita saturação, esse contraste vai ser ampliado junto com a imagem. Então, isso é ruim. Né? E a gente pode usar uma limitação de contraste. Né? Eu posso travar, digo, olha, eu não quero nenhuma imagem com pixel, nenhum quadrado, nenhuma região com um pixel maior que 200, por exemplo, em vez de 255. Então você trava e esses valores que ultrapassarem vai ser jogado para baixo. Né? E aí você vai distribuir, você vai aumentar a intensidade dos pixels de maneira uniforme na imagem toda, ao invés de só em pequenas regiões. Isso é a chamada limitação de contraste aplicada em equalização de histograma adaptativo. Tá? Outra forma também de fazer transformação de intensidade é usando alargamento de contraste. Né? Se você for pensar numa função de identidade de y igual a x, né? Então se eu tenho aqui uma imagem original, aqui uma imagem que eu quero modificar, né, o gráfico dela, uma identidade seria isso. Né? Seria só uma reta aqui, uma função de primeiro grau. Né? Mas se você faz uma função assim, dessa forma, você pode alterar os níveis de cinza em determinadas regiões da imagem. Tá? Então, em regiões em que a intensidade vou chutar aqui, de 100 a 180, você pode dar um up maior. Né? Você pode dar uma transformação de intensidade maior. E não em outras regiões, você pode deixar de forma normal os pixels. Né? Então você pode manipular apenas regiões dos pixels. Fica mais fácil assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que ela está equalizada já, né? Mas você pode observar, né, que eu não consigo observar a lesão, o câncer que está bem aqui. Ó, tá? Quando eu trabalho com alargamento de contraste, ou seja, eu apenas melhoro o contraste desse valor de pixel aqui, que está bem claro, e eu diminuo o valor dos pixels que estão aqui nessa região, eu consigo encontrar apenas a parte que eu quero, né, da imagem. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho de prática, né? Teoria, às vezes enjoa um pouquinho. Né? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos falar aqui. Tá aqui. O primeiro é o negativo da imagem, tá aqui. Pronto, né? Aqui, pessoal, olha só. Eu coloquei as bibliotecas, né, que eu vou usar, né? A OPCV, o NumPy, que é comum, né? Aqui eu carreguei uma imagem que eu quero que ela tenha apenas um canal em escala de cinza, que por isso que eu botei o 0 aqui, tá? Eu já fiz negativo aqui, ó, 255 menos a imagem, a conta que eu fiz aqui. Tá? Então aqui não tem um mistério, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Demora um pouquinho carregar primeiro, né? E aqui eu tenho um plot, tá? Da imagem original e da imagem negativa, né? Vamos ver o que aconteceria aqui. Tá aqui, ó, a imagem original, né? E imagem negativa. Você viu que o negativo eu gerei de o maior valor do pixel, né? Menos, né? O valor, né? Aqui eu vou fazer um mapeamento pixel a pixel, né? O 255 vai ser diminuído de pixel a pixel da minha imagem. Então aqui não tem muito detalhe pra gente falar. Aqui eu tenho a transformação logarítmica, né? Mais uma vez eu carreguei aqui nas bibliotecas, tá? Aí aqui, olha só, eu vou carregar minha imagem, né, que eu chamo de Fourier, que é uma imagem que ela já está, que ela é um espectro de Fourier, né? A gente vai ver já ela. E aqui eu faço o que? Como eu vou ter que fazer uma transformação de logaritmo, tá? Eu tenho que converter esses pixels para float, tá? Para ponto flutuante. Então assim que eu faço, ó. Aqui a biblioteca é NumPy, mp.array, tá? IMG, que é a imagem, e aqui eu boto o tipo que eu quero, tá? Para float. Aí aqui eu faço a minha transformação logarítmica, tá? Aqui eu botei log 1, né? 10 vezes que eu aumentei a intensidade, né? E eu boto aqui 1 mais imagem 2, né? Que a imagem 2 ela é a imagem convertida para float, né? E log 2 aqui eu podia até fazer direto, né?
e eu converto de novo para o 28, né? E aí eu vou conseguir visualizar a imagem perfeitamente. Eu estou falando rápido porque esse aqui é para vocês, é bem trivial. Vocês já aprenderam muito sobre isso aí no curso. Então essa aqui é a minha imagem original no espectro de Fourier, a magnitude, tá? E aqui eu tenho uma imagem com transformação logarítmica. Eu não estou me atendo a detalhes porque com certeza vocês já viram muita coisa sobre isso na disciplina de sinais e sistema, tá? Aqui eu tenho uma equalização do histograma bem simples, tá? Que eu acabei de falar aqui para vocês da equalização. Quem achou que eu falei muito rápido, por favor, vejam o material de aula, tá? Porque uma aula gravada, não pode ser muito longo, tá? Senão perde o interesse da turma. Já tem mais de 20 minutos isso daqui. Mais de 20 minutos. Então aqui eu tenho uma imagem de baixo contraste, tá? Vou fazer a equalização. Como é que eu faço a equalização? CV2.equalize ist. É apenas isso, tá? Apenas isso. Aqui na verdade eu estou fazendo histograma, equalização do histograma, né? E aqui a imagem é equalizada, tá? Primeiro eu faço a equalização do histograma, depois eu equalizo a imagem. Então aqui eu tenho, tá? Aqui vocês podem ver depois aqui como é que faz para mostrar o histograma, que é img.wavel, tá? Tudo direitinho. Aqui eu tenho a minha imagem, tá aqui, ó, ela original. Você pode ver como ela tá muito clara, né? Tem muito brilho aqui. Tem um baixo contraste. Olha só como tem muito pixel na região mais clara, tá? E aí eu faço a minha equalização e eu consigo distribuir melhor os pixels. Olha como ela fica muito mais nítida. Não está perfeito, você pode observar aqui, ó, como tem muito ponto estourado, porque eu fiz uma equalização na imagem inteira, tá? Se eu fizesse por partes, né, uma equalização adaptativa seria melhor. E por último, tá, a própria equalização adaptativa, tá? Aqui, pessoal, tem uns códigos, eu não sou muito bom de fazer código, eu tive que fazer uns aqui para ajustar, né? Aqui eu pego a imagem da homografia, tá? E eu vou dividir em pedaços de 8x8. Vou dividir em bloquinhos de 8x8, depois eu vou fazer a equalização de cada um desses, depois eu vou somar, tá? E aqui eu faço a aplicação, ó, dos quadradinhos, tá? A aplicação deles, eles juntam, tá? Então, e aqui é para fazer o alargamento do contraste, tá certo? É justamente este gráfico aqui, ó, que eu estou fazendo, olha só. Cadê o gráficozinho? Deixa eu trazer aqui para vocês. É esse gráfico aqui, ó, que eu estou fazendo aqui agora, tá? Estou definindo o valor de R1, S1, R2 e S2 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? R1, S1, S2 e R2. Você pode mudar esses parâmetros aqui, ó, para fazer esse gráfico aqui, ele ficar mais assim, tá? Para ele mudar também, você pode mudar. Ele pode ficar uma reta aqui na vertical. Você pode mudar repuxar aqui esses pontos aqui, ó, que ele vai mudar de parâmetro, o bendito gráfico, né? Então, aqui. Eu fiz desse jeitinho aqui, vocês podem tentar modificar depois melhor aí. Aqui eu defino parâmetros, né? Já está demorando muito essa aula. E aqui eu venho e vejo a minha visualização. Olha como ficou a imagem original. E aqui a região segmentada, você pode observar que a gente evidenciou bem aquela região, né? É onde de intensidade pixel onde é provável que tenha uma lesão, né? Nas outras aqui não. Vamos mudar aqui um pouquinho. Eu vou botar aqui 180, bem nesse aqui, ó. 180. E nesse aqui eu vou botar 350. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha como eu peguei mais coisa que não era para pegar aqui, tá vendo? E eu nem me lembro qual era o valor certo. Era 210, eu acho. 300 e aqui era 210. Eu fiz aqui, alterei os parâmetros do gráfico. Pronto, já não tá igual, viu? Acho que é 215, 250, não lembro. Vocês podem ver aí depois no vídeo. E é isso. Então, pessoal, na próxima aula, tá? A gente vai ver o que a gente vai estudar na próxima aula. A gente vai estudar filtragem, viu? Domínio discreto, tá? E lá na frente vai ver filtragem da domínio da frequência e a gente já vai terminar essa primeira parte do nosso curso, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima semana.